É com muita alegria que estamos aqui com mais uma aula de teologia. E hoje vamos iniciar a nossa matéria de soteriologia, doutrina da salvação. Esse é o assunto de todo mês de agosto. E já para iniciar a nossa aula, eu separei aqui soteriologia, doutrina da salvação. Vamos entender um pouquinho esse nome, soteriologia. Já iniciando a nossa aula. Soteriologia, estudo da salvação. No hebraico, esse nome é salvação, libertação, vitória e preservação. No grego, esse nome é salvação, libertação e segurança. E essa palavra, no dicionário, ela salva, ela liberta do perigo, ela cura do mal, situações difíceis, tudo isso aqui é salvação no original. Agora vejamos o nome, soteriologia. Por que soteriologia? Bom, logia você já aprendeu que é estudo. Agora, soteria quer dizer salvação, no hebraico e no grego. E você já entendendo aqui, soteriologia, doutrina da salvação, vamos para o nosso ponto. Isso mesmo. Meus irmãos, essa matéria está simplesmente maravilhosa. Veja só, sabemos que a salvação, ela não começou com o homem, começou em Yahvé. Foi Deus que organizou, foi Deus que determinou a salvação. O homem não tem participação nenhuma nisso. A situação do homem era muito difícil. E você já estudou comigo. Antropologia e ramartiologia são as três matérias que andam juntinho. Antropologia, estudo do homem, lá entendemos o homem e a queda dele. Ramartiologia, lá aprendemos como o pecado entrou, como o pecado chegou até a humanidade. E lá também vemos a consequência do pecado em ramartiologia. E agora, para essa situação difícil, soteriologia. Iniciamos com essa matéria maravilhosa o mês de agosto. Então, o homem estava nessa situação difícil. Mas o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele paga o preço para esse homem agora voltar a ter comunhão com Deus. É mais ou menos assim. Eu estou nessa casa, não pago a energia, aí ela é cortada. Todos que estão embaixo desse teto vai agora sofrer a consequência da minha irresponsabilidade por não ter pago a energia. Todos estão no escuro. Foi exatamente o que aconteceu com o pecado. Adão peca, por meio dele entra na humanidade. E agora todos que nascem depois de Adão, a Bíblia diz, destituídos estão da glória de Deus e carece da salvação. Então, o homem está em uma situação difícil. O pecado corta a comunhão dele com Deus. Essa parte que liga o homem a Deus é cortada pelo pecado. E agora até a terra ela é amaldiçoada por causa do pecado. O homem está aqui, primeiro céu, Uranus, atmosférico. O homem está aqui. Então veja só, tem o número 1, número 2 e número 3. Existe o céu Uranus, atmosférico, o céu Mesoranus, espaço, e aqui o céu eterno, onde o nosso Senhor mora, habita, a habitação de Deus. Ele está em todos os lugares, mas aqui é a habitação dele, onde o apóstolo Paulo diz que foi levado até o terceiro céu e teve visões e viu coisas que a um homem normal não seria revelado. Aqui no terceiro céu. O homem está nessa situação difícil, muito difícil. Por quê? Porque ele não consegue mais ter essa comunhão com Yahvé. Ele não consegue mais ter essa comunhão com o seu Criador. Porque o pecado, ele causa separação entre Deus e o homem. Somente Jesus Cristo tem o poder de ligar de novo o que o homem cortou. Então esse aqui é o nosso assunto da nossa aula introdutória.
O homem, ele sempre quis se justificar diante de Deus, mas ele não teve sucesso. Por quê? Porque somente Jesus Cristo pode nos tornar justos diante de Deus. O homem, quando peca no jardim do Éden, a primeira coisa que ele faz é pegar folhas para se cobrir, querendo se justificar, quando Deus procura o homem. Porque foi o próprio Deus que procurou: Adão, onde tu estás? E ele está ali, já coberto de folha. O próprio Deus faz o primeiro sacrifício na Bíblia, porque agora veste esse homem e essa mulher com pele de um animal. Então o próprio Deus agora fez umas vestes para esse homem, já dizendo para ele: não é assim, meu filho. Não é assim. Para cobrir isso aqui, para cobrir a vergonha, somente o sacrifício. O próprio Deus já começa a mostrar aqui. Então, o homem, ele sempre quis dar um jeito de chegar até Deus. Vejamos lá em Gênesis 11, a Torre de Babel. Então, aqui o homem constrói uma torre para chegar até lá, mas não consegue, porque somente Jesus tem o poder de ligar o homem que está caído aqui agora a Deus de novo. O homem, ele sempre dá um jeito, ele quer fazer alguma coisa para chegar, mas ele não consegue sozinho. E por isso veio a confusão. Deus viu do céu e não gostou. A Trindade viu do céu e não gostou. E disse: ei, o homem pensa que vai chegar aqui desse jeito? Não é assim. Não é assim. Então, todo tempo, vamos ver aqui, o homem tentando chegar até Deus do seu jeito, mas não consegue. Mas a salvação está na pessoa de Yeshua HaMashiach. Não tem outra. É Jesus, o Messias. Somente Ele pode ligar o homem de novo a Deus. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Soteriologia é entender o plano perfeito de Deus para salvar, restaurar e dar vida ao homem. Louvado seja Deus. Esse aqui é o nosso Deus. Antes da salvação, o homem está morto. Corpo, alma e espírito. Depois da salvação, o homem agora recebe no seu espírito o Espírito Santo de Deus. Agora ele é adorador, intercessor. E ele tem prazer no nosso Deus. O homem, sem Deus, ele é morto. Antes da salvação, esse homem está completamente separado de Deus, vivendo na consequência, na morte. E agora esse homem precisa fazer o quê? Negar-se a si mesmo. Negar-se. Para poder chegar-se a Deus, para poder chegar, ter um relacionamento com Deus, não é do seu jeito, não é do meu jeito. Precisa você agora entender que não é mais a sua vontade. Não é mais. Negar a si mesmo. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso. O homem, ele quer viver hoje fazendo o que ele quer. Mas quando ele recebe a salvação no seu espírito, ele está sendo salvo. Agora essa alma. Ele recebe a salvação no espírito, essa alma está sendo salva, né? Isso aqui é o nosso tempo, o tempo do homem é diferente do tempo de Deus. Isso mesmo. A gente aqui estamos sendo salvos, porque primeiro recebemos a salvação no espírito, agora estamos sendo salvos na alma, e o futuro é esse corpo aqui glorificado. Louvado seja Deus. Então, irmãos, a salvação não é como muitos falam, não. Uma vez salvo e salvo para sempre, não. Precisamos entender que podemos perder a salvação? Sim. Recebeu ela no seu espírito. Então, você está vivendo todos os dias negando a si mesmo, tomando a sua cruz e seguindo a Cristo, para poder naquele dia você ter um corpo glorificado. Agora, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhantes aos homens e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2,
do 6 ao 8. Ei, meu irmão, é negar a si mesmo. Não é achar que porque outra pessoa está te humilhando, Deus vai te exaltar, não. É negar a si mesmo, todo dia. Todos os dias. Jesus é o nosso maior modelo. Agora eu coloquei aqui os 3 aspectos da salvação. Primeiro a gente vai ver justificação, coloquei isso aqui simbolizando, regeneração e santificação. Tá aqui. A justificação é declarar justo o pecador diante da lei divina, com base na graça e no sacrifício de Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 1. A absolvição dos pecados. E regeneração. Regeneração é o novo nascimento espiritual, uma transformação interior e a doação de uma nova natureza espiritual. Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5. Ser feito uma nova criatura. Então a regeneração é o novo nascimento espiritual, de uma transformação interior e a doação de uma nova natureza espiritual. E assim essa pessoa, ela é feita uma nova criatura. E o que é a santificação? A santificação é o processo contínuo de crescimento em santidade, a separação do mundo e o crescimento da graça de Deus. Está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Vida transformada. Isso aqui, quando você aceita Jesus como único e suficiente Salvador, você não é um santo pleno, mas você é um santo posicional. Quando Paulo chega para escrever as cartas, ele não vai dizer eu vou escrever para os pecadores. Não, ele vai dizer eu vou escrever aos santos da igreja. Então você aceitou Jesus como Salvador, você tomou uma posição, está no mundo, agora tomou uma posição de santo, por isso precisa andar em santificação. Não quer dizer que você é santo na plenitude, mas você está na posição de santo. Isso exige de você agora um cuidado. Observe que você não está mais do mundo, não faz mais o que o mundo pede, não faz mais o que o diabo quer. Você tem uma posição de santo. E agora, para você chegar na sua plenitude, você precisa todos os dias ir melhorando. Quem é santo, santifique-se mais. É isso aqui. Isso é santificação, um processo. Deus te chamou para ser santo e não pecador. Então, a partir desse momento, você precisa ir andando em santificação. Louvado seja Deus. Isso é santificação. Meus irmãos, estamos chegando no final. E aqui eu quero falar um pouco mais sobre essa caminhada, né? O caminho do homem, do estado natural, a consequência da escolha. Esse homem, ele recebe no seu espírito a salvação. Não precisa o homem fazer, o homem não teve participação nessa salvação. Foi Jesus Cristo que conquistou a salvação na cruz. Tá aqui a salvação. Você quer? Quero. Então tá aqui, é sua. Agora tem uma coisa, mude de vida. A salvação não é de qualquer jeito. Jesus Cristo pagou um preço altíssimo e dá para você. Agora, você precisa mudar de vida. Viver uma vida de santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Recebeu a salvação no seu espírito? Então agora, esse homem que é natural, passa agora a ser espiritual, porque vai começar a pensar nas coisas do alto. E agora essa alma, que ela recebeu a morte, ela agora vai também sendo moldada com o Espírito Santo de Deus. Aqui estão suas vontades, sentimento, intelecto, tem tudo seu aqui na sua alma, no centro das emoções. Ela precisa também colocar tudo isso aqui à disposição do trabalhar do Espírito Santo para ser moldado. E o corpo também. Então, o ser humano, ele recebeu a morte, espírito, alma e corpo. Jesus Cristo chega dando vida ao Espírito. E agora, você recebeu aqui no Espírito a vida, ele vai trabalhando para você agora receber a vida eterna. Louvado seja Deus. Então, esse aqui é o nosso assunto de hoje, a transformação. O Espírito recebe, a alma
precisa entender que precisa mudar o eu, não é mais o seu eu. Você precisa agora viver em novidade de vida. A graça te alcançou, por meio da fé você tem a vida eterna, você crê e agora você recebe a salvação. João capítulo 5, versículo 24. Jesus é a vida eterna. Meus irmãos, estamos só começando essa matéria que muito tem nos edificado. Com certeza, você vai aprender muita coisa ainda nessa matéria. O plano da salvação. O Espírito recebeu, o Espírito recebe, o Espírito Santo de Deus. A alma está sendo salva, o corpo será salvo. Coloquei isso aqui que eu achei muito interessante. Então, recebeu a salvação, a alma está sendo salva, né, o presente, e o corpo será salvo. Então, o homem, ele vive aqui, no Cronos, que é o tempo do homem, passado, presente e futuro. Então, o homem recebe a salvação, no presente está sendo salvo, e no futuro, ele é salvo, será salvo. Louvado seja Deus. Deus tem um plano. Cristo é o processo e a salvação é certa. Louvado seja Deus. Deus abençoe. Aqui encerramos dizendo para você que a origem da salvação está em Yahvé. Quem veio para poder unir o homem foi Yeshua, Jesus Cristo. Yeshua HaMashiach, Jesus, o Messias. Ele veio para unir de novo o homem ao Pai. Isso é salvação. Porque Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quem é a salvação é uma pessoa. Essa pessoa tem nome, Yeshua HaMashiach. Meus irmãos, aqui ficamos com a nossa aula de introdução à soteriologia. E já agradeço. Espero você na próxima aula. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus.